Essa é a famosa foto tirada 10 anos depois que ocorreu o acidente na usina nuclear de Chernobyl. A famosa foto mostra Artur Korniev, um diretor adjunto bem próximo e fotografando a maior aglomeração de uma das substâncias mais tóxicas e perigosas já criadas em toda a história da humanidade. Essa substância ganhou popularmente o nome de pé de elefante, devido à sua semelhança. Trata-se de uma substância que só pode ser criada quando ocorre um acidente numa usina nuclear e o núcleo do reator acaba derretendo. 10 anos antes dessa foto ser tirada, quando ela acabava de ser formada, ela era capaz de matar um ser humano adulto em menos de 5 minutos de exposição. O nome dessa substância é cório. Até então, existem um total de 3 acidentes nucleares nos mais de 60 anos de uso da energia nuclear para fins pacíficos, no qual a substância cório foi criada. São eles: o acidente de Chernobyl, em 1986, o acidente de Fukushima Daiichi, em 2011, e o acidente de 3 Mile Island, em 1979. Em todos eles, condições bem específicas e catastróficas se criaram e a formação do cório foi possível. E nos 3 acidentes, o cório continua lá dentro do local onde ele se formou. Mas o que é o cório? Antes de entendermos o que é o cório, precisamos compreender o que é e como funciona um reator nuclear, porque é a partir dele que se forma o cório. Um reator nuclear é uma câmara de resfriamento hermética, blindada contra a radiação, onde é controlada uma reação nuclear para a obtenção de energia elétrica, produção de materiais fissionáveis como o plutônio para armamentos nucleares, radioisótopos para a medicina nuclear, propulsão de navios, submarinos e satélites artificiais ou para pesquisas. Em simples termos, um reator nuclear é uma máquina na qual reações nucleares ocorrem de forma controlada com a finalidade de se produzir energia elétrica. E devido à natureza de tais reações, a blindagem do local e do equipamento precisa ser levado muito a sério. E tudo começa com um grande prédio, geralmente situado próximo ao mar ou a um rio. Esse prédio é chamado de edifício de contenção e serve como a última barreira física contra a liberação de material radioativo para o ambiente. Não se trata de um prédio qualquer ou de um simples prédio. As espessuras das paredes desse prédio podem variar entre 1 metro a até 2,5 metros de puro concreto armado. Em alguns projetos, essas paredes são duplas. Além das paredes, existe uma malha interna de aço espesso de mais de 3 cm que ajuda a suportar explosões internas e pressão extrema de até 5 a 6 atmosferas, em alguns casos. Internamente, chegamos na estrutura que compõe o próprio reator, começando pelo vaso de pressão do reator, ou Reactor Pressure Vessel, que é uma enorme estrutura cilíndrica de pressão que contém o refrigerante do reator nuclear, a cobertura do núcleo e o núcleo do reator. É um dos componentes mais críticos e robustos de uma usina nuclear do tipo reator de água pressurizada, ou PWR. Ele serve para conter o núcleo do reator, onde ocorrem as reações nucleares sobre altíssimas temperaturas e pressões. É altamente resistente, feito de aço forjado de alta qualidade, com mais de 25 cm de espessura e 10 a 15 metros de altura. Vazio, pesa mais de 500 toneladas e possui uma pressão de operação de 150 a 170 atmosferas. É capaz de conter o combustível nuclear e a água de resfriamento pressurizada, mantendo a integridade do mesmo sob condições extremas. Um detalhe importante é que esse vaso é projetado para operar durante 40 a 60 anos. No entanto, ele pode falhar bem antes devido à ação de nêutrons, radiação intensa, corrosão química e fadiga térmica. E se ele falhar, a usina é encerrada. Como se isso não fosse suficiente, o vaso de pressão assenta sobre uma estrutura chamada estrutura de contenção interna, que é uma barreira de segurança de concreto fortemente armado que abriga o reator e o circuito primário. Juntamente com o vaso do reator, o sistema de resfriamento e a estrutura de contenção externa, a contenção interna forma a quarta e última barreira na defesa em profundidade de um reator nuclear, sendo a última etapa antes da liberação de materiais radioativos em casos de acidentes. Mas por que tanta proteção? Por que tanta blindagem?
Bom, o motivo é o que ocorre no interior do núcleo de um reator nuclear para se conseguir gerar energia. No interior do núcleo existem uns conjuntos de dezenas de varetas agrupadas, em que cada conjunto desses é chamado de elemento combustível. Num reator nuclear típico, podem haver de 150 a 250 conjuntos desses, sendo que cada conjunto contém tipicamente de 200 a 300 varetas. Cada vareta dessas é feita de um metal chamado zircônio, que é altamente resistente, durável, tem baixa capacidade de absorção de nêutrons, é resistente à corrosão pelo dióxido de urânio e derrete somente a uma temperatura de cerca de 1855 graus Celsius. No interior delas existe o combustível nuclear propriamente dito, que pode ser dióxido de urânio, que é um sólido semicondutor preto, ou pode ser o MOX, ou Mixed Oxide, que é uma mistura de plutônio e urânio natural ou empobrecido, que se comporta de forma semelhante, embora não idêntica, ao urânio enriquecido. Esse combustível encontra-se na forma de pequenas pastilhas cilíndricas chamadas de pellets, de 1 cm de diâmetro por 1 cm de altura mais ou menos, empilhadas uma por cima da outra ao longo da vareta que mede 4 metros de altura tipicamente. Apenas uma e única pastilha dessas pode gerar energia equivalente a 1 tonelada de carvão, ou 149 galões de petróleo, ou ainda 17.000 pés cúbicos de gás natural. É muita coisa. E um reator nuclear contém tipicamente de 18 a 20 milhões de pastilhas dessas. E elas geram energia através da fissão nuclear, que é um processo no qual o núcleo de um átomo muito pesado, como o urânio-235, se divide em dois menores quando atingido por um nêutron. Nesse processo, o elemento urânio-235 é atingido e se divide, liberando muita energia na forma de calor, muita radiação e dá origem a outros elementos, como o bário e o criptônio. E libera-se também 2 ou 3 nêutrons que continuam o processo numa reação em cadeia. Uma vez que essa divisão libera muita energia na forma de calor, é esse calor todo que é usado para aquecer a água do circuito primário, que está em contato direto com o núcleo do reator. Essa água é aquecida a pouco mais de 300 graus Celsius e ela não ferve e não se torna em vapor, devido a um pressurizador que mantém a pressão muito alta, cerca de 155 bares, e consequentemente aumentando o ponto de ebulição da água. Essa água serve para refrigerar as varetas de combustível e também é usada para aquecer a água de um circuito secundário, onde essa água desse circuito secundário ferve, se torna vapor e, por sua vez, esse vapor faz girar turbinas para produzir eletricidade. Importante frisar que a água do circuito primário, que fica em contato direto com o núcleo do reator e que pode conter material radioativo, não entra em contato direto com a água do circuito secundário. Elas apenas trocam calor de forma isolada, numa espécie de tubo dentro de tubo. E por sua vez, a água do circuito secundário, que ferve, se torna em vapor e faz girar turbinas para a produção de energia, não entra em contato direto com a água do circuito terciário, que é oriunda do mar ou de um rio. Elas também só trocam calor. Dessa forma, o reator se torna muito mais seguro de se operar. Para reduzir ou mesmo parar a reação e impedir que o reator superaqueça descontroladamente, existe um conjunto de barras que descem entre as barras de combustível, chamadas de barras de controle. Essas barras, que são feitas de material absorvedor de nêutrons, como cádmio, anáfio, boro, prata, índio ou outros, agem controlando, se inseridas parcialmente, ou até mesmo impedindo completamente a taxa de reação de fissão, se inseridas na totalidade. Uma vez que se os nêutrons não atingem mais os núcleos do material fissionável, a reação não tem como continuar. Isso na teoria, porque na prática, a física atômica mostra que um pequeno percentual de átomos de urânio, quando atingidos por nêutrons, não liberam imediatamente toda a sua energia. Por vezes há um atraso que pode ser de minutos, horas, dias, meses ou até anos. Isso significa que, mesmo que as barras de controle sejam todas elas abaixadas na totalidade, as reações dentro do reator podem continuar a ocorrer e o reator continuar a aquecer.
E a única forma de impedir o seu superaquecimento é com a água do circuito primário. E isso explica o porquê de barras de combustível nuclear já usadas serem guardadas primeiro em grandes piscinas de resfriamento durante alguns anos. É devido a esse estranho fenômeno delas continuarem a aquecer, mesmo fora do reator. Os acidentes nucleares acontecem quando ocorrem erros ou se perde o controle do correto funcionamento do reator nuclear. Pode ser por ter faltado água de resfriamento do circuito primário, pode ser por varetas de controle que não desceram quando deviam descer, falhas nos sistemas automáticos de segurança, erro humano ou um conjunto de tudo isso. Independentemente do motivo, quando o reator superaquece demais, geralmente acima dos 800 graus Celsius, a catástrofe começa a se criar. Dos 1500 graus Celsius a 2000 graus Celsius, a catástrofe é quase inevitável e o derretimento do reator começa a ocorrer. Nesse extremo, as varetas que contêm o combustível nuclear começam a superaquecer além da temperatura que o zircônio aguenta. A partir desse momento, começa a ocorrer um derretimento dessas varetas, permitindo que o combustível no interior, seja ele urânio ou plutônio, escape, se misture com as varetas derretidas, se misture com as varetas de controle que também acabam derretendo, se misture com matérias estruturais do reator, como aço e concreto, se misture com água do circuito primário, se misture com vapor e se misture com outros elementos e materiais que acabam reagindo e se formando nesse forno e se forme uma espécie de lava extremamente e altamente radioativa e quente. E isso é o cório, possivelmente a substância mais perigosa e mais radioativa da Terra, capaz de matar um ser humano em poucos minutos de exposição. A título de exemplo, o cório formado em Chernobyl atingiu uma temperatura de cerca de 2600 graus Celsius, quase 2 vezes mais quente que a temperatura da superfície de um ônibus espacial durante a reentrada na atmosfera, e metade da temperatura na superfície do Sol. E foram geradas cerca de 1500 toneladas desse material nesse acidente. O cório é uma substância resultante do colapso total ou parcial do núcleo de um reator nuclear. É uma massa quente, viscosa, com aparência de grânulos ou fragmentos. É composto por um coquetel de vários elementos químicos e materiais, como dióxido de urânio, plutônio, césio-137, estrôncio-90, iodo 131, rutênio, xenônio, aço, zircônio, aço inoxidável, níquel, cromo, ferro, areia, concreto, água, gases tóxicos e explosivos, como hidrogênio, entre outras substâncias. É extremamente radioativo, emitindo radiação beta, gama, alfa e nêutrons. É extremamente denso, mortal em contato direto ou à distância, com composição química altamente variável e capaz de derreter aço e concreto, devido à sua temperatura de 2400 graus Celsius a 2800 graus Celsius. Foi o que aconteceu em Chernobyl, em que o cório formado era tão quente que foi capaz de derreter as varetas, o vaso de pressão do reator e o espesso piso de concreto armado do prédio do reator, e foi parar no subsolo. O cório também pode contaminar solos, águas subterrâneas e o ar por meses ou até décadas. O cório se forma em acidentes nucleares de nível 6 e 7, que são os níveis mais altos na escala internacional de eventos nucleares. E ao contrário do que a intuição nos leva a pensar, após ser formado, o cório é uma substância que continua a aquecer por conta própria, por dias, semanas ou até meses. Isso ocorre primariamente devido a reações nucleares que continuam a ocorrer no seu interior. Se deve também devido ao decaimento radioativo de vários isótopos radioativos contidos nele e, por fim, mas não menos importante, se deve também devido a reações químicas constantes de diversos elementos químicos dissolvidos nessa lava, reagindo entre si, mas também com oxigênio e com vapor. E são essas reações químicas descontroladas as responsáveis diretas por criar explosões. Você já deve ter ouvido que na explosão do reator 4 de Chernobyl, o teto, que na verdade não é o teto, mas sim a tampa do vaso de contenção do reator, que pesava mais de 1000 toneladas, foi arrancada para longe com a explosão. Isso aconteceu devido à água do circuito primário, que é mantida em alta pressão, ter começado a se tornar em vapor, e o aumento exponencial da pressão causou a explosão.
Falando em outros termos, dentro dos reatores, a água de resfriamento do circuito primário, que é mantida líquida a 300 graus Celsius sem ferver, deve ser mantida nesse mesmo estado. Se ela se tornar em vapor, devido à redução da pressão interna, ela causa uma explosão quase que imediatamente. Houve uma segunda explosão em Chernobyl devido ao oxigênio do ar em contato com o grafite presente no reator, que ambos reagiram criando um incêndio. E na sequência, o ar reagiu com a água e com os metais das barras de combustível, produzindo hidrogênio, que é um gás explosivo, e que originou a segunda explosão. Embora o cório perca calor com o tempo, ele permanece sólido e perigoso por milhares de anos, continuando a emitir radiação perigosa para qualquer ser vivo e para qualquer robô de exploração. Em toda a história de produção de energia nuclear, um total de 5 córios foram formados. O primeiro em 1979, em 3 Mile Island, nos Estados Unidos. O segundo em 1986, em Chernobyl. O terceiro, o quarto e o quinto em 2011, em Fukushima Daiichi, no Japão, onde 3 reatores derreteram completamente. Em todos esses acidentes, o cório não foi removido e permanece lá pelas próximas décadas.